Notícia de última hora. Acabou de sair informação importante no time do Botafogo. Tem novidade no mercado da bola do Fogão. Botafogo acabou de abrir mão de uma nova contratação que estava perto de chegar. Tem novidade aí no mercado de transferência do time do Botafogo. Tem novidade sobre o transfer ban e jogador pode ser anunciado a qualquer momento no time do Fogão. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, quem são esses, as revelações bombásticas, quantos milhões o Botafogo tem para fazer as suas contratações de início do ano e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, são dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. Peço que vocês também comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha só, o Botafogo, você sabe, né? Tem um técnico novo, o Martim Anselmi. E o técnico argentino chega ao clube repleto de incertezas para 2026. Fui falar dos problemas ali com o Thiago Veras, a gente quase perdeu o horário porque é tanto problema do Botafogo. Que, meu Deus, foi enumerar, não, mas tem o transfer ban, não, tem isso, tem aquilo, tem isso. Caramba, vamos pro estúdio resenhar lá, porque senão a gente vai perder o horário falando de problema do fogão. Quais são os principais desafios do Anselmi no comando alvinegro? A nossa Alcilene Brito preparou uma reportagem sobre esses desafios e na volta a gente vai bater um papo com o Thiago Veras e com o Vene Casagrande sobre isso. Bora ver! Poucos dias à frente do clube, mas muito trabalho. O técnico argentino Martim Anselmi, de 40 anos, chegou no final do ano ao Botafogo com uma experiência da Europa e do futebol sul-americano. E agora tem a missão de levar o alvinegro de volta aos caminhos da vitória. Eu acho bom que vai ajudar a rodar a bola ali lá pro meio de campo. Se o Arthur não sair do time, ele é uma boa válvula de escape, eu acho ele muito bom também. Vai melhorar muito o time, se Deus quiser. O que atrapalha é o Botafogo entrosamento. O Botafogo encaixa, vem de jogador. Pega o ano passado, em 2024, quantos caras que sobraram? Sobrou Barbosa? Fala aí, meu filho. Sobrou Barbosa, Alex Telles. Daí o Igor Jesus foi embora depois. Tem dois. Do time titular só tem dois. É muito ruim isso, sabe? O treinador está conhecendo aos poucos seu elenco, mas já mostrou que tem um perfil ousado e decidido. Campeão pelo Independente Del Valle, Anselmi quer colocar em prática suas convicções logo de cara. Com isso, o Botafogo irá atuar com 3 zagueiros, uma linha de 2 alas e 2 meias por trás de um centroavante. A última vez que o alvinegro usou essa formação foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, sob o comando de Thiago Nunes. Ele tá vindo com vontade, né? A gente espera que ele faça um trabalho bom aí, que receba novas peças de reposição, né? Mas eu tenho uma boa expectativa para ele, sim. 2023 foi um ano meio que pra gente esquecer, né? Mas se ele seguir na linha em 2024 evoluindo, a gente vai conseguir bons resultados aí esse ano também. Esse ano a gente vai ganhar Brasileirão, vamos ganhar tudo esse ano. Esse ano vai ser tudo Botafogo, graças a Deus. É isso que o Textor quer, é o que o torcedor gosta, o time pra frente, só que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter uma estrutura, tem que ter um alicerce bom defensivamente. O técnico terá ainda que conquistar a equipe que irá comandar. Se depender das boas passagens que teve, a tendência é dar certo. O principal desafio do técnico argentino será implementar seu estilo de jogo de forma rápida e encontrar uma nova liderança para o time, já que perdeu o capitão Marlon Freitas para o Palmeiras este ano. O Marlon, quando eu vi assim que ele é pro Palmeiras, eu não acreditei assim, eu falei assim, não, né, ele não vai fazer isso. Mas daí ele foi, né, fazer o quê? Eu vi muita gente criticando ele, falando que ele ia trair e não sei o quê. Mas eu fui olhar assim, eu acho que ele não é não. Porque jogador vai e vem, a torcida que fica. Então, eu acho que a gente vai conseguir encontrar um novo capitão para substituir ele. Tão bom igual o Marlon, eu não sei. Porque ele era realmente muito bom. No vestiário, ele fazia muita diferença. Mas talvez, acho que a gente vai conseguir encontrar um novo jogador para substituir ele nessa função de capitão. A torcida já indica quem pode assumir este papel. Vitinho, Barbosa, mas eu acho que vai ser o Vitinho. Eu gosto muito do Alan. Eu acho ele um jogador, assim, muito bom. Gosto muito dele. E acho que esse ano também o cara que mais vai se destacar no Botafogo é o Montoro. O Telles é muito bom, só que ele não tem a veia do Marlon, né? A gente tem o Telles, a gente tem o Barbosa, quem mais? Acho que só os dois, né? Não tem outro que seja igual a ele. Não tem outro que seja igual a ele. Mas vai ser uma perda.
Uma perda técnica, sim, mas muito mais liderança. A tendência é que Anselmi deva usar muitos jovens também, já que gosta de um jogo mais rápido e agressivo. Esta é a primeira vez que Anselmi será treinador no Brasil, mas já tem na bagagem uma Copa Sul-Americana com o Del Valle em cima do São Paulo e uma Recopa da Sul-Americana em 2023, quando venceu o Flamengo nos pênaltis. Começar um ano com técnico novo. Eu ainda acho que o Ancelotti esse ano poderia render bem mais do que ano passado, apesar de eu não gostar muito dele. Ele pegou o bonde andando, um monte de situações problemáticas de lesões, um auxiliar açougueiro, que acabou com o plantel do Botafogo, mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que ele vai render, se Deus quiser, e a gente vai ter um ano melhor do que o do ano passado. O Botafogo fará sua estreia no Carioca na semana que vem, diante da Portuguesa. E já em fevereiro inicia a trajetória em busca da glória eterna. O treinador terá que comandar a equipe na pré-Libertadores. Se for igual a 2024, o Alvinegro tem tudo para terminar o ano comemorando. O Botafogo ainda lida com a situação do transfer ban e muitas mudanças. Grandes desafios para a era Martim Anselmi, que começa precisando levar o Alvinegro para grandes conquistas. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que aconteça de novo. Que a gente seja campeão da América, da glória eterna. Esse cara tem que ser o furacão também, porque ela já perdeu logo de cara, né? Agora essa mudança agora que o brasileiro começa no início do ano, é jogo na altitude, se eu não me engano, isso vai ser um problema, a gente não teve isso em 2024, né? Isso vai ser um problema, espero que dê certo, né? O Botafogo historicamente não se dá muito bem com a altitude, mas vamos torcer que esse ano a gente melhore comparado com o ano passado. E aí, pessoal, vocês concordam com o que esse torcedor acabou de falar aí? Os torcedores acabaram de falar a respeito do Botafogo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos botar aqui pro nosso vídeo. Essa esperança do torcedor botafoguense que o Botafogo faça melhor do que o ano passado. O torcedor tem que ter esperança, mas tá difícil, né, para acreditar, para ser otimista diante de tantos problemas. Vamos falar desses problemas. A gente está com o Thiago Veras aqui, com o Vene Casagrande, nosso fera. Deixa eu já jogar essa pro Thiago. Claro. Vene, primeiro, os desafios do Anselmi. Como é que você viu a escolha do técnico argentino, esse início de trabalho, diante de tantos problemas, e o cara tem que pensar ali dentro de campo. É claro que não dá para o problema extra-campo separar tanto quando ele não recebe reforços, os caras que chegam não são inscritos, ele tem que trabalhar, a princípio, com o que tem ali, que é a realidade do Botafogo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde oficialmente, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde, Vinique. Abraço, Venê. Abraço, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que quando o Anselmi foi contratado, ele sabia muito bem o momento do Botafogo, o que ele tem que fazer, as peças que ele tem na mão. Eu acho que o principal objetivo dele é devolver essa questão do Botafogo Way, modelo SAF, de um time que é ofensivo, né, de um time que é dominante, que é intenso e que em alguns momentos o Botafogo se perdeu em relação a isso na última temporada, né? E tem que ter peças para isso, né? Até agora foram poucas peças. O Botafogo, conversei até um pouco mais cedo aqui com algumas pessoas e me garantiram que o Botafogo não vai perder essa questão de contratar, das novas aquisições, de reforços, de jogadores que se encaixam dentro desse perfil, dentro desse modelo. Mas hoje é uma questão um pouco clara que há uma certa dificuldade. Primeiro o Textor tem que resolver, né, internamente com a Igor as questões financeiras. Há um mês o Botafogo emitiu uma nota dizendo que tem as garantias para pagamento de transfer ban, por exemplo, que o planejamento foi apresentado, mas se não resolver essa questão interna, há aí um complicador. Por hora o torcedor não sabe exatamente qual é o planejamento de fato, como que tipo vai de pagar orçamento, essa dívida, né? como que paga, apesar da garantia, né, dada pelo clube publicamente de que a coisa vai se resolver. Aliás, o que eu soube hoje é que não me deram data, dia, se são alguns dias ou se é na próxima semana, mas que o Botafogo vai resolver a tempo de registrar os seus jogadores, né, de ter os atletas em ação. São poucos reforços até o momento, são 2 jovens zagueiros e o Vidalba, que acho que até veio para ser titular, um jogador uruguaio atacante, e que o Botafogo tem objetivos claros de que não vai perder, né, o foco desse modelo de contratação, né, no mercado, de achar bons jogadores, mas a torcida espera que isso seja feito de forma mais rápida possível, né? E o técnico, acho que o principal desafio é esse, é desenvolver ou aperfeiçoar esse modelo que no ano passado ficou um pouco
ali meio que claudicante, né? Tanto com o Renato Paiva quanto o David Ancelotti, o Botafogo quer que o Anselmi faça esse time render como rendeu anteriormente lá com o Arthur Jorge, enfim, sabendo que são momentos, que são peças diferentes, mas espera que ele possa de novo colocar o time nesse caminho. Mas uma pressão pro técnico argentino, né? Olha só, eu quero o time jogando igual o do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tinha Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus. Dá teu jeito aí, eu quero igual o de 24. Não, aí, Vene. E detalhe, o jogador que tá remanescente aí dessa geração maravilhosa do Botafogo, que é o caso Savarino, o Botafogo praticamente está dando Savarino para os clubes. Tentou negociar, o Thiago Veras pode me corrigir se eu estiver errado, tentou negociar o Savarino com o São Paulo, e agora está numa negociação com o Fluminense. O discurso dá diferente da atitude, né? Perfeito. E assim, querendo ou não, o Botafogo hoje vive um transfer ban. Eu venho repetindo aqui, eu acho que a situação vai ser resolvida, porque não dá para você ter um clube com transfer ban em 3 janelas, ou seja, até 2027. Eu acho que vai ser resolvido. E obviamente ainda não foi resolvido porque está faltando justamente aquilo que é necessário, o dinheiro. Agora, como vai ser resolvido e quando será resolvido é que preocupa o torcedor alvinegro, porque até o momento a gente não sabe. A gente está debatendo aqui, beleza, o Botafogo está em busca de contratação, mas obviamente o fato de o clube estar com transfer ban, eu não tenho dúvidas que isso atrapalha o planejamento da diretoria em busca de reforços. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu fiquei sabendo. Por exemplo, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, ligou para o volante Alan, do Flamengo, demonstrando interesse em tê-lo lá no Corinthians. Por que os jogadores e os representantes não ficaram animados? Porque o Corinthians está vivendo uma crise financeira, inclusive está no transfer ban. O São Paulo, embora esteja vivendo a crise financeira, mas não está no transfer ban. Então fica sempre aquela incógnita. Então, para o torcedor que está em casa e não entende o que é o transfer ban, é basicamente você é uma pessoa física que está no seu nome no Serasa. Você, enfim, está com o nome sujo. E o Botafogo atualmente está com o nome sujo, tal como o Corinthians. Então, assim, tem que resolver isso quanto antes, porque quando você limpa o seu nome, teoricamente você tem mais crédito na praça e, obviamente, é melhor para você contratar. É para atrair jogadores. Thiago, essa informação de que o Botafogo está próximo de ter o meio argentino Cristian Medina como reforço para 2026. O que impede a conclusão do negócio é justamente o transfer ban, é esse problema, o Botafogo não pode inscrever jogadores, é por conta dessa indefinição que o Medina se... E aí, pessoal, vocês acham que é um bom jogador, é um bom nome aí pro time do Fogão, né? O que é que vocês acham que pode acontecer nas últimas horas aí do time do Botafogo a respeito desse transfer ban, que já passou da hora de ser quitado, de ser pago, de ser arrumado aí nas internas do time do Botafogo, né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Apresentou Estudiantes, emperrou essa negociação. O cara deve ficar também com o pé atrás, né? Vou para lá e não vou jogar? Como é que é? Internamente o Botafogo dá o negócio como bem adiantado e a questão do transfer ban sendo definida, a tendência é que de fato ele seja jogador do Botafogo. Aí resolve tudo. Mas primeiro tem que resolver o transfer ban. Porque há sempre essa indefinição. Claro, ele não vai fechar, ele não vem se não tiver resolvido, né? Até porque o cara tá num clube e tá bem. Coloca no lugar do jogador, Veras. O jogador, beleza, ele tá bem encaminhado no Botafogo, mas teoricamente surge um outro clube aí do futebol sul-americano interessado nele, enfim, que tá liberado para poder fazer contratação. Se tiver opção, vai escolher. Isso mexe com o jogador. Então, é por isso que eu falo aqui que essa situação precisa ser resolvida, porque, querendo ou não, isso é uma incógnita. Você não sabe quando será resolvido. Como é que você vai fechar com o clube sem saber se você vai poder ser registrado? Por exemplo, os jogadores que foram contratados até o momento, eles foram contratados, eles podem ser, mas eles não podem ser registrados, ou seja, eles não podem entrar em campo. Não pode jogar. Fica aquela incógnita. Ô, Thiago, uma coisa, eu não consigo entender, o torcedor me pergunta nas ruas, você estava aqui explicando, eu tenho uma dificuldade para entender, o torcedor vira para mim e fala, quem é que manda lá no Botafogo afinal? É o Textor? Ele é que dá a palavra final, ele manda, e se ele tem esse dinheiro... Por que ele não chega e paga? Ele precisa de aprovação dos sócios da Eagle? Então, hoje, o Textor não é o cara que manda no Botafogo? Não, ele é o cara que manda, né? Ele é acionista majoritário da SAF, ele é o cara, né, que comanda a empresa, mas existe uma divergência, uma dissidência com acionistas minoritários da Eagle. E é uma questão que ele tem que resolver. Até porque... Então, ele não tem toda uma independência nas decisões, é isso? O Textor não decide sozinho também. Por exemplo, no Botafogo sim, mas no Lyon, por exemplo,
que é um ponto importante, porque envolve diretamente o Botafogo. No Lyon, o Textor ele pegou empréstimos com fundos, enfim, para fazer a compra do Lyon. E não deu certo, lá ele foi, digamos assim, retirado, os minoritários assumiram o controle, o torcedor ficou insatisfeito também, o Lyon tinha problemas financeiros claros que não foram, né, resolvidos, e o Textor ele deu como garantia ações que ele tem como sócio majoritário da Eagle a esses fundos para poder, né, ter o dinheiro e comprar o Lyon. Só que toda essa transação com o Lyon, ela ficou sendo uma transação que gerou problemas. E tem interferência no Botafogo também, pelo sistema multiclubes, né, que a Eagle exerce. No Botafogo, ele é o cara de frente. A questão até que gera um embate, por exemplo, com o associativo, que se fala muito também hoje nos bastidores e tal, é porque eles querem que o Textor, né, essa apresentação dos dados, de documentos, de planejamento, de orçamento, ela seja feita. Faz até algum tempo que ele não vem aqui ao Rio de Janeiro. Mas como eu falei anteriormente, até pela nota publicada pelo Botafogo e por manifestações dele também, ele reitera que há essa garantia, que tem esse dinheiro, só que também não é assim, você deve ao Atlanta e chega lá e paga 114 milhões de uma vez. Naturalmente existem negociações e tal, né? Transações hoje, quando o Marlon, por exemplo, saiu e são 4 parcelas, né? De venda, de recebimento e tal. Então, precisa ser feita essa negociação, o Atlanta dá ok, a FIFA comunicada para que esse transfer ban, por exemplo, caia. Mas um grande passo também é o esclarecimento de como é essa situação hoje interna da Eagle, se o Textor conseguiu resolver. Tanto que ele próprio, e aí são várias informações recentes divulgadas, de que ele queria fazer um movimento de comprar ou recomprar o Botafogo para que não tenha essa outra parte envolvida e, de fato, ele está 100%, né, à frente do clube. Mas isso tudo ainda precisa ser, digamos assim, 100% esclarecido, né? Realmente a situação é difícil, o torcedor fica aguardando, fica esperando Flavinho, ontem essa teve solução. até uma cena na apresentação. Você estava na apresentação do Vidalba? Porque os dirigentes levantaram e eles não deram nenhum esclarecimento sobre isso. Nesse caso, eu até entendo a diretoria. Mas aí tem que vir o Textor aqui porque falar, o ponto principal é a apresentação do jogador. Se os dirigentes ficam à mesa... Esvazia a apresentação. Esvazia a apresentação. Eu entendo, assim, o torcedor ficar indignado com isso, a repercussão negativa. Não é hora disso. Né? Mas não é hora. Eu acho que tem momentos. Eu acho que a pessoa ideal é justamente o John Textor, como você mencionou também. O John Textor que deveria explicar. E não no caso os dois dirigentes. Quem estava lá? Era o Alessandro Brito e o Léo Coelho. Então, assim, senão esvazia a coletiva do jogador. Entende? Eu acho que é deselegante. Aliás, é uma praxe dos dois. Tem dirigente que fica ali colado e tal. Eles apresentam, falam características, o porquê que trouxe. E saem de cena. E aí eles saem e o jogador dá. Eu acho correto também. Deles, né? Eu acho correto momento também. De destaque, de brilhar, o jogador que está se apresentando tem que valorizar. Com a ida para o Palmeiras e as últimas declarações, o clima azedou de vez entre os botafoguenses e o Marlon Freitas. Em uma enquete feita nas redes sociais, mais de 80% dos torcedores votaram a favor da retirada do rosto do jogador. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que a torcida está fazendo certo em tirar Marlon Freitas de vez do bandeirão, da história, como ídolo do time do Botafogo? Qual a sua opinião? Vamos comentar aqui embaixo, hein? Deixa aqui nos comentários, queremos saber muito a sua opinião a respeito sobre isso. Do bandeirão de ídolos do clube. Tirar o Marlon Freitas ali daquele bandeirão dos ídolos, né? E com a decisão o volante dará lugar ao goleiro Jefferson, que inclusive agradeceu nas redes sociais essa homenagem, né? Ele tava lá na dele, opa, uma homenagem pra mim. O Jefferson já tava meio esquecido, um grande ídolo do Botafogo, um super goleiro, e acaba entrando a imagem dele no lugar, né? Recebi uma notícia, me encheu de alegria e orgulho, saber que meu nome e minha foto estarão em um bandeirão ao lado de grandes ídolos do Botafogo, é algo que eu jamais imaginei. Ele valorizando, claro, essa homenagem, é muito justa, mas acaba entrando no lugar do Marlon Freitas. O Jefferson já
mereceria bandeirão e todas as homenagens, já deveria estar, já é um grande ídolo, não foi agora que o pessoal, o Jefferson é um dos grandes ídolos, existe também outras bandeiras e outras homenagens ao Jefferson, que acabou por tabela sendo favorecido com o vacilo do Marlon Freitas, né? O cara sai e acaba falando besteira, né? Porque tem que saber sair, como a gente sempre coloca, o cara bota o nome dele na galeria de ídolos, faz o mais difícil, ganha uma Libertadores pelo clube, conquista um torcedor, depois, por causa de uma besteira, declarações infelizes, coloca tudo a perder, né, Cebola? O problema, Vini, que é sempre a fala, né? O torcedor fica chateado porque ele leva sempre para paixão e, naturalmente, quando ouve alguma coisa que ele não quer ouvir, ele se sente insatisfeito. Eu, particularmente, não tiraria o Marlon dali. Não tiraria. Porque, assim, enquanto ele esteve defendendo o Botafogo, enquanto ele foi capitão, e ele foi um cara muito perseguido de 23 para 24. Ele ficou marcado em 23. Ele e o Marçal, quando o Botafogo tinha um título na mão e deu aquela derrapada final, deu uma volta por cima gigantesca e terminou como capitão, um símbolo, né, de vestiário, de liderança das conquistas da Libertadores e do Brasileiro. O que o torcedor ficou chateado e motivou até essa enquete, e agora a resolução por voto, né, da torcida alvinegra, que ele vai sair, é que ele foi pro Palmeiras. E agora falou e tal, mas agora... Pra mim o problema não foi a ida. Não foi só a ida, foram as declarações. Eu acho que o pior pra mim, sim, foi a declaração dele pós-saída. E parece que a pior declaração do Marlon Freitas sobre o Botafogo é sempre a próxima. Toda vez que ele tá abrindo a boca ele pra piora. falar... Mas assim, ele não piora, ele fala porque ele quer. Ele não tá se enrolando, ele é um cara que sabe falar. Ah, fui mal interpretado, não quis dizer isso. Não, zero. Ele fala quer, muito bem, ele sempre quer falou dizer bem. isso, ele é bem esclarecido. Ele quer cutucar o Botafogo, é por isso que eu acho que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Eu não critico a votação, eu acho que o torcedor, ele tem um direito, ele é passional. Da mesma forma que ele entrou no Bandeirão através de uma enquete, beleza, faz uma enquete para saber se vai tirar. Eu também não tiraria, tá? Mas o pior para mim não foi a ida para o Palmeiras. O pior para mim foi a declaração, ou melhor, as declarações. Porque a todo momento ele tá abrindo a boca para falar do Botafogo e a todo momento ele quer cutucar o Botafogo. Por isso que eu acho que aconteceu algo além da situação, das críticas por conta da piscadinha. Tem alguma notícia? Eu acho que tem algo nos bastidores. Em relação a isso? Porque assim, não é possível saiu na bronca, ele ficar falando tanto assim, da forma que ele tá falando. Você tá com alguma mágoa? Exatamente, por conta da postura dos torcedores na época da piscadinha, que ele foi muito criticado. Ele deu a volta por cima, inclusive a história do Marlon Freitas é sensacional no Botafogo. Agora, eu entendo o torcedor. Entendo por conta das declarações, não por conta da ida dele para o Palmeiras. É porque as declarações elas estão sendo agora. Eu acho que quando o torcedor já fez esse movimento, a insatisfação foi pela transferência. Começou ali, pelo menos, foi, né? Com foi certeza. essa transferência para um rival, porque o Palmeiras hoje, ele é quase que um rival estadual para o Botafogo. Depois de 23, isso aflorou. Ele é quase que um rival estadual. Textor e Leila, o que aconteceu em campo, vitórias e derrotas e tal. Então, quando sai agora, o torcedor também tem que entender que o futebol é um negócio e o Botafogo teve, na metade da última temporada, uma proposta do Marlon e ele ficou, certo? Ele teve tempo suficiente para poder fazer uma extensão, porque ele já tinha contrato por mais um ano. Então, posso te oferecer mais 2. Completa 3. Não houve assim a chamada e a vontade de fazer, por quê? Ele foi um baita jogador, foi. Mas com 30 anos hoje no mercado, aparecer o Palmeiras e pagar 35 milhões num volante, né, valor de mercado, de contrato dando momento. Não tem como, cara. O cara vai aceitar. É por isso que eu acho que o pior não foi a ida. Aí é a minha opinião, tá? Enfim, cada torcedor tem a sua opinião. Eu acho que piorou, agravou depois. É a declaração. Porque tudo que ele tá falando, parece que ele tá com raiva do Botafogo. Repara só a fisionomia dele. Toda vez que ele vai falar, parece que ele tá querendo, sabe, botar algo pra fora e ele não entra em detalhes, não verbaliza. E a dúvida que eu tenho, assim, eu não falei com ele, ninguém próximo, né? Então é uma dúvida mesmo.
é que ele saiu pela condição, extremamente pela condição financeira, que ele tem todo direito, como todos nós temos aqui, de avaliar, né, qualquer tipo de proposta nos nossos trabalhos que a gente recebe, ou se internamente teve também alguma conversa de, nosso planejamento é assim, vamos jogar dessa maneira. O nosso time, se ele sentiu que poderia no Palmeiras ter uma visibilidade, um protagonismo de temporada como time também, melhor do que do Botafogo. Eu isso acho eu não que sei no se Palmeiras aconteceu, né? ele enxergou mais estabilidade. Talvez Porque isso. hoje o Botafogo está instável. É uma incógnita, é uma dúvida. Transfer ban. Eu acho que no Palmeiras ele percebeu isso. Quem também falou do time do Botafogo foi o pessoal aí dos donos da bola Band Rio. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante em todas as informações que eles trouxeram aí a respeito do time do Botafogo. Mesmo com o transfer ban, o Botafogo se movimenta para reforçar a equipe. Nesta quinta, o atacante uruguaio Lucas Vidalba foi oficialmente apresentado pelo Alvinegro. Sinceramente fueron muy lindos. Siento que me estoy adaptando muy bien. Tenemos un grupo muy bueno y que llegué y estaban ya de brazos abiertos y me hicieron sentir parte desde el día 1, así que eso hace que sea más fácil el día a día. El transfer ban ya es algo administrativo que yo entiendo que se va a resolver, así que estoy un poco... Tá aí o Vidalba, a gente teve só um probleminha no áudio dele, mas daqui a pouquinho a gente vai resolver isso aí. Mas o que importa é que o Vidalba foi apresentado, o Botafogo tá com transfer ban, não pode inscrever o Vidalba, mas isso provavelmente vai ser resolvido daqui pra frente. A gente tem uma novidade envolvendo o Botafogo, você que é botafoguense ou você que é secador do Botafogo, quer saber também, segura, até porque essa notícia envolve também o Flamengo. Então fica aí rapidinho, porque primeiro a gente tem os nossos temas aqui pra gente poder falar, mas... Bocão, eu vou jogar pra você. Assim, o GV, ontem, né, durante essa semana, a gente tem falado do Vidalba. Na minha opinião, e acho que o Fernandão também concorda comigo, é um cara que vai chegar mais pra compor elenco. Quando houver necessidade, vai entrar. Até porque a gente ainda não sabe como é que vai armar o time o Martim Anselmi, né? Porque é um cara que geralmente gosta de jogar com 3 zagueiros, às vezes 2 meias lá na frente com um centroavante. Como é que você vê a chegada do Vidalba? Lembrando que o Botafogo ainda precisa resolver o transfer ban para poder inscrevê-lo, para ele poder jogar. Eu acho que o Botafogo, ano passado, ele padeceu muito daqueles jogadores agudos de ponta que tinha em 24, como o Luiz Henrique de um lado, o próprio Almada que caía por aquele lado lá, enfim. Eu acho que ele vem, não sei se é para compor o elenco, né? O Botafogo, com a saída do Savarino, que é bem provável que saia, eu acho que ele vai sair, isso aqui não é uma informação oficial. Mas o Vidalba ele vem para agregar muito esse lado do campo do Botafogo que teve dificuldade ano passado. O Botafogo tinha até um quarteto. Eu acho que o Savarino ficou até meio que fora desse cenário de desempenho porque faltou trocar figurinha com esses jogadores. Ele não tinha com quem trocar. O Santos não estava bem, o Tuco. E agora o Botafogo tem o Vidalba, tem o Santos, tem o Tuco, tem o Barreira, que é um jogador que também que pode fazer essa função pelo lado do campo. Eu acho que ele veio para agregar. Com tudo que aconteceu no passado, o Vidalba veio para ser titular. Eu não sei se ele veio para compor elenco. Jogador jovem, né? De 1,82 m, que é difícil a gente ver um jogador de ponta hoje com 1,82 m, apesar que hoje a garotada hoje está bem mais alta. Inclusive, você vai no banheiro hoje no shopping, eu tenho que andar na ponta do pé, né? Pra fazer pipi, porque, pô, o negócio... Porque não é possível, os caras fazem um negócio aqui, vai ter que ficar assim, ó. Mas tem um de criança também, menorzinho. Mas não tem, onde eu fui não tinha. Fernandão, fica tranquilo. Agora, o cara 1,82 m, ponta Cuidado direita... com essa armadura aí, Bocão. Cuidado com essa armadura aí. Não, pelo amor de Deus. É porque quando encosta, fica dá aquele geladinho assim. Aí toma um susto, fala assim, opa, porra, tudo pé. Ai, meu Deus. Mas o Vidalba me parece que vem pra ser titular. Eu acho que ele vem pra ser titular. Eu acho que vai jogar ali... Cara, eu acho que o Savarino vai embora. O Savarino se tornou um jogador muito caro pro Botafogo. Você acha mesmo que ele vai sair? Ele não quer. O Botafogo acho que não quer. É a opinião minha, tá? Eu tenho algumas informações que ele ficou caro pro Botafogo, principalmente pelo que o Botafogo tá passando hoje, em termos financeiros, né? O Botafogo quer diminuir a folha em 30%, salvo engano, são 30% que quer diminuir a folha, né, salarial do elenco. E eu acho que tá... vamos se tratando de elenco, se bobear, o Botafogo monta um time mais forte que o do ano passado. Na minha opinião. Se você tiver um Santos jogando, desempenhando um bom papel, o Montoro e o Barreira, além desse... E tá pra chegar o Medina, hein? Tá pra chegar o Medina. Bom jogador. Ele se reapresentou lá no Estudiantes, né? Porque
tem essa preocupação do transferban, que tá para se solucionar aí esse negócio. Quando eu falei preocupação em relação ao Botafogo, é justamente por conta de outros transferbans que devem chegar no Botafogo. É isso aí a gente fica incomodado porque o John Textor não aparece. Eu adoro o John Textor, ele mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, dizendo que não queria encontrar a mim. Eu falo pra ele porque o papo é aberto, o papo aqui é reto. É isso. Eu me senti um pouco incomodado às vezes, porque ele, pô, a tua falácia, não queria encontrar você porque eu gosto de você. Eu falei, tá bom, mas a gente precisa de uma opinião, porque nós somos botafoguenses. Talvez você esteja Botafogo. Então, a diferença de ser está. Há 50 e tantos anos. Tu gosta do Botafogo, tem uma identidade com o Botafogo, mas precisa melhorar um pouco a sua comunicação com os próprios torcedores, que Isso foi a acreditaram resenha muito. na rede social entre vocês? Hã? Foi uma resenha entre vocês, Entre isso? a gente no Instagram, no direct. Legal. No direct, no privado. Boa. No privado. Então Tá acho que é certo. legal essa comunicação que ele teve comigo, ter com o torcedor também. Concordo plenamente. Que quando todo mundo morde a sopra, tem muita gente do Botafogo que morde a sopra, quando tá com ele quer tirar selfie, quando ele vira as costas, quer falar mal. Eu não gosto disso. Seja o papo reto, o Botafogo precisa de um cara forte. E tomara que seja ele. Se ele acertar suas contas, as dívidas, o Botafogo vai voltar a ser grande, vai voltar a disputar. Quer dizer, o Botafogo continua sendo grande, mas vai voltar a disputar. Agora faz uma comunicação um pouco mais transparente. Eu concordo contigo. Antes do Fernandão falar sobre esse tema, vamos só ouvir o que o Vidalba disse justamente sobre esse transferban, porque ele foi também questionado sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ver o que falou o novo reforço do Botafogo. Sobre o transferban, é algo administrativo. Entendo que vai ser resolvido e estou tranquilo com isso. Sigo treinando e fazendo o que mais eu gosto, que é jogar futebol. Me concentro nisso. E o administrativo se encarrega de cuidar do resto. Está a parte do clube que se encarga disso. É isso. Acho que, Fernandão, ele foi bem, né? Tirou, ele não tem que falar muito Meninos sobre do isso Rio de também, Janeiro, deixem o rapaz em paz, deixem ele jogar bola, pelo amor de Deus. Olha só, Cara bom na o Rio de pinta. Janeiro tem a areia movediça Cuidado com a que o areia GV movediça. costuma falar. Cuidado com a areia Cuidado, Vidalba. Ó, se você for morar na Barra, toma cuidado com esses Bona lugares aí, Pinta. essas casas de festa aí, pelo amor de Deus. Fica... E aí, pessoal? O que é que vocês acham do nome do Vidalba, desse jogador no Botafogo? Vocês acham que tem tudo para ser um grande jogador aí no time do Botafogo? Tem tudo para ajudar o time do Fogão nessa temporada? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tranquilo. Primeiro, vai acabar o transferban, você vai poder jogar. Fica Assessora tranquilo. ele, Fernandão. Mas foca nisso. Fernandão, Olha, eu posso te ajudar dos dois jeitos. Se você quiser seguir pelo caminho da areia movediça, eu não posso te ajudar. Se você quiser seguir pelo caminho correto, eu também posso te ajudar. Fica a teu critério, tá bom, Vidal? Falou? Tem a rede social aí na Band, é Fernandão04 Oficial. Vai lá, me chama lá e me pergunta o que você quiser, que eu vou ter o maior prazer, em consideração meu querido Bocão, em te ajudar. Falou, meu irmão? E assim, você perguntar pro jogador sobre o transferban é meio que uma pegadinha de leve, né? Porque, dependendo do cara, ele pode acabar falando uma coisa que não seja interessante pro clube. Muito bom. Pô, Perfeito, assim, Fernandão. É um pouco suspeito, né? Uma pergunta desse tamanho. Ele sabia do transferban quando veio. Quando assinou o contrato, ele sabia que o Botafogo tinha o transferban já. Então, vamos ter um pouco mais de Discernimento. E consciência de que podia já causar um problema. Discernimento mesmo, causar um problema com relação ao rapaz logo na chegada. E por ele ter 1,82 m, eu já tinha lido isso em algum lugar com relação ao jogo do Vidalba. Ele é rápido, joga do lado, é canhoto, mas pode fazer por dentro também. E aí, dá ao Botafogo mais uma versatilidade ofensiva que é importante. Por quê? Se o Anselmo joga com 3 zagueiros, ele vai usar o quê? Vai usar os 2 alas para fazer a profundidade pelos lados. Logo, ele não precisa tanto de pontas para jogar. Ele pode jogar um pouco mais por Ele dentro. pode trazer o Vidalba por dentro, jogando com 2 meses, ele vai ter o Botafogo, um time muito técnico e muito rápido. Porque tem boa velocidade o Santi Rodrigues, tem boa velocidade o Montoro, além de muito boa técnica. Chegando o Medina, que para mim é a cereja do bolo desse Botafogo Muito 26. bom, né? Muito bom jogador, com uma dinâmica muito grande de jogo. Dependendo, é óbvio que o Marlon já fez muita coisa pelo Botafogo, capitão dos 2 maiores títulos, né, do maior ano da história do Botafogo. Perfeito. Mas esse Medina chegando bem, junto com o Danilo, em um bom momento também, que não teve em 25, cara, o meio-campo do Botafogo, como o Bocão falou, pode ter um time mais competitivo do que o time de 25. Perfeito. Concordo com Então, você. é interessante o próprio texto amigo do Bocão estar consciente de que tem que regularizar o Botafogo, porque por mais que a gente fale diferente, Flavinho, ou as pessoas que não vivem o futebol falem diferente,
o extracampo influencia muito no que está acontecendo no time, traz insegurança para os jogadores, traz insegurança para todo o staff que está trabalhando. Como é que o Anselmi, ele sabia da dificuldade, beleza, ele vai chegar no Botafogo tranquilo. Na minha opinião, ele não está 100% tranquilo, porque ele quer mais jogadores. Ele sabe da dificuldade financeira do Botafogo, ele podia querer trazer, sei lá, mais um zagueiro canhoto, haja vista que o Barbosa não renovou e tem um monte de gente querendo levar o David Ricardo. Verdade. Então, esse transfer ban pode estar atrapalhando sim esse início de ano do Botafogo, mas a perspectiva com o que já tem, com o que pode vir, é muito boa. O Fernandão citou uma questão envolvendo tudo isso que vem atrapalhando o Botafogo desde o final da última temporada. E o nosso Vini Show, ele preparou uma arte aqui que é a janela do terror. Tudo de ruim. Pois é, essa aí é complicada. O que aconteceu com o Botafogo desde o fim da última temporada, tudo de ruim. Vini Show, coloca na tela pra gente, só pra gente poder ilustrar isso, tá lá, a janela do terror do Botafogo. Transfer ban referente ao valor não pago ao Atlanta United pelo Thiago Almada. Agora, o Vélez cobrando 8 milhões de reais não pagos pela venda do Montoro, que pode se tornar um transfer ban. O Marlon Freitas indo pro Palmeiras e o Savarino que pode estar a caminho do Fluminense. São 4 itens que são bem delicados. E aí eu te pergunto, Bocão, desses quatro itens aqui, qual deles pra você foi sim, você mais sentiu mesmo? Porque assim, tem transfer ban, mas pode reverter. Mas ao mesmo tempo você não pode escrever jogador agora até você reverter. A saída do Marlon, que foi algo que pro torcedor foi um pouco chato. E essa questão de Savarino, como você disse. Pra você, assim, desses 4, qual foi o pior? Tem um dado importante de um amigo meu, Ronaldo, que ele até fala sobre o Savarino. O Savarino na primeira temporada é muito bom, no segundo ele começa a cair, no terceiro ele é transferido, ele sempre vai embora. Então o Savarino caiu de produção. Eu acho que o Savarino caiu de produção muito mais pelo contexto que ele ficou órfão do quarteto. O trio foi embora. Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Almada. E ele ficou sozinho. E quando você não tem do lado um Santi, um Tuco, que poderiam de repente trocar figurinhas com ele, o desempenho dele vai lá embaixo. Então ele se potencializou no meio daquele quarteto. Mesmo assim, continua sendo um jogador que eu adoro. Por mim, ficaria no Botafogo. Mas é muito alto. O salário de 1.200.000 é muito alto hoje para o jogador de futebol da idade dele. Eu acho que o transfer o Botafogo vai resolver. Até porque, se a gente tratar da forma que foi há pouco tempo atrás, o que ele investiu, o John Texas, 600 milhões. Ano passado, em abril, o Botafogo se reapresentou. Antes do Mundial, o Botafogo gastou 650 milhões. Pô. Então, acho que se você botar no papel 200 milhões, claro que da forma que ele está aí buscando dinheiro, talvez até com um certo descrédito, não sei, no mercado, pode ser que ele tenha dificuldade. Mas eu acho que ele vai conseguir, né, pagar todas essas dívidas que tem aí. O Marlon Freitas, cara, tinha que sair, cara. Inclusive, agora saiu a matéria de que o Botafogo, realmente, a torcida do Botafogo tirou ele do bandeirão e vai botar o Jefferson, merecidamente. O Jefferson já era para estar lá há muito tempo. Eu acho que não deveria, porque o Marlon entregou. Concordo. O Marlon entregou, ganhou o título mais importante da história do clube, que ninguém ganhou. Por Garrincha, Dilton Santos, Zagallo, ninguém ganhou. O Marlon Freitas veio aqui independente. Não se tem mais amor por clube, cara. Hoje o mercado é negócio, é business. Não adianta você achar que o Gerson foi pro Flamengo, não teve nenhum chororô. Foi pro Cruzeiro agora, não teve nenhum chororô. Ai, mas continua indo lá. O Gabigol foi pro Cruzeiro, não rendeu, vai pro Santos. E chegou e falou assim, como é que eu vou ter decadência se é o maior clube do Brasil, o Santos? E ele ganhou tudo pelo Flamengo. É isso aí. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais. Ninguém quer ensinar a torcer. Vamos ensinar a torcer, não, mas é ter um pouco mais. Hoje a velocidade da informação ela te traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins, às vezes, que você compra uma ideia que talvez não exista. Mas eu acho que de todos esses aí, eu acho que o transfer ban, o Botafogo pagando, acho que vai melhorar o Botafogo. E pode, quem sabe, ter um time mais competitivo até para esse próximo ano, esse ano agora de 2026. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que está passando por um janeiro bem conturbado, né? Tem muita informação aí saindo a respeito do time do Botafogo, né? O pessoal trouxe aí algumas informações, né? Tem esse transfer ban que ainda não foi pago, estão tentando pagar, estão tentando arrumar aí, o texto sumiu do time do Botafogo, não se fala mais, ninguém fala mais no texto, né? Tá muito estranho essa situação. Tem também aí, né, esses 8 milhões que não foram pagos, né? Então pode se tornar um transfer ban, mais um transfer ban para o time do Botafogo, né? Marlon Freitas indo para o Palmeiras, Savarino pode ir para o Fluminense, então muitos jogadores estão deixando o Botafogo e
poucos jogadores chegando no time do Botafogo. O Textor, que em 2024 era bem ativo nas redes sociais, conforme o Botafogo, falava muito, aparecia muito também. Parece que agora ele está querendo fazer o oposto, se isolar, se esconder, não aparecer mais, não chega mais com contratações, não chega mais com nomes, não sai mais aquele falastrão que era, né? Que em 2024 o Botafogo ganhou tudo, Brasileiro e Libertadores. E agora o homem sumiu, né? Já desistiu do goleiro Andreu, né? O Botafogo praticamente perdeu o goleiro Andreu. Tem aí um jogador para chegar, mas esperando esse transfer ban, mas aí nada ainda concretizado. Então vamos ver como é que vai ficar a situação do time do Botafogo. O que é que vocês acham a respeito do Fogão? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês esperam para 2024. Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!